Fala pessoal, segue o vídeo de correção do nosso nivelamento, aulas 7 e 8 com o assunto Relações métricas no triângulo retângulo. O objetivo, resolver problemas que envolvam relações métricas no triângulo retângulo. Número 1. Na figura a seguir, o triângulo MNP representa um terreno que será utilizado para o plantio. Sabe-se que a medida do comprimento de MP é igual a 1000 metros e que a medida de NP é igual a 800 metros. Qual é a medida do comprimento de MN? Então, está aqui o triângulo com os vértices MNP, né, o formato de um triângulo retângulo, e ele pergunta qual é o comprimento de MN. Eu vou chamar esse comprimento de comprimento X. Ele fala que MP, que é a hipotenusa desse triângulo, é igual a 1000 metros. Então, aqui é 1000 e NP é 800. Bom, pessoal, então aplicando Pitágoras, eu tenho a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então vai ficar x ao quadrado mais 800 ao quadrado. Basta pegar 8 ao quadrado, que dá 64. Eu tenho dois zeros, aí você dobra eles, tá? Essa é a dica, dá 640 mil, que é igual a 1000 ao quadrado, que é 1000 vezes 1000. Só dobrar a quantidade de zero, tá? Então vai ficar aqui, ó, 1 milhão, né? Então eu tenho x ao quadrado, que é igual a 1 milhão, menos o 640 mil passa para cá, negativo. Então, x ao quadrado igual 1 milhão menos 640 mil. Se você não souber fazer isso de cabeça, você pode montar a continha, né? Tranquilo. Então, olha só, pessoal. Continha aqui, vai ficar bem aqui, ó. 1 milhão menos 640 mil. Aqui fica 0, aqui fica 0, aqui é 0. Aqui eu pego um emprestado, né? Aqui fica 10. Peguei esse 1, passei para cá, ficou 10. Empresta 1 para cá, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 4 é 6. 9 menos 6, 3. Tá aí 360 mil. Então, x igual, o 2 passa para lá, né? Raiz de 360 mil. Vou apagar essa continha aqui. Então, x igual... Olha só, pessoal, como eu tenho 4 zeros aqui, basta eu calcular a raiz quadrada de 36. A raiz de 36 é 6. Eu tenho 4 zeros, que é a quantidade par, escreve 2, tá? Pega essa dica aí, ó. Eu tenho 4, escreve 2, então dá 600, é a letra C. 600 metros é a medida do comprimento MN, ok? Número 2, observe o triângulo retângulo a seguir. O valor de x na figura é, novamente, calcular aqui a medida desse cateto, né? Então eu tenho 8 ao quadrado mais x ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 8 ao quadrado, 64, x ao quadrado. 17 vezes 17, se você não souber de cabeça, faz aqui no cantinho. Olha só, 7 vezes 7, 49, sobe 4, 7 vezes 1, 7, e 4, 11, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 que dá 1, aqui é 9, somando, né? 1 mais 7, 8, 1 mais 1, 2, 289. X ao quadrado igual a 289, 64 passa para lá, menos 64, x ao quadrado igual a 289 menos 64. Então, 9 tira 4 fica 5, 6 tira 8 tira 6 fica 2, desce o 2, 225. X é igual a raiz de 225. Repare que eu não coloco mais ou menos, até porque eu estou buscando o lado de um triângulo. X é igual... Pessoal, olha só, termina em 5, né? Esse radicando aqui tem que ser o número que termina em 5. O único que termina em 5 aqui é a letra D, tá? Então, é claro que a letra D é 15. Basta a gente testar aqui, ó, 15 vezes 15, tá? 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 que dá 1. Aqui é 5, somando aqui o 5, 7 e 12, sobe 1, 225. Então, realmente é 15, ok? Número 3, observe o croquis de uma rampa para a prática de bicicross. Admita que essa rampa possui o formato de um prisma reto de base triangular. De acordo com o croquis, a medida do comprimento dessa rampa é igual a... Então, a gente tem um sólido aqui, porém, se a gente aplicar Pitágoras, né, eu vou descobrir o comprimento da rampa. Vou chamar aqui de x. Então, aqui é 3, 4, e aqui, adivinha quem é? É o 5, né? Aqui é o triângulo pitagórico de lados 3, 4, que é o ângulo de 90, então aqui só pode ser 5. Ó, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, x, aqui eu escrevi ao contrário, né, das questões 2 e 1. Para o x já ficar antes da igualdade. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado igual a 9 mais 16, que dá 25. A raiz passa para lá, né, o 2, expoente 2 passa para lá, raiz quadrada. Então, raiz de 25 é 5, letra E.
Número 4, observe o triângulo FGH, esses são os vértices. Aí ele pede novamente o valor de x. E o x, pessoal, é a hipotenusa, né? Então eu já vou escrever ela aqui antes da igualdade. O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho 4, aqui eu tenho 16. 4 mais 16 que dá 20. Passa para lá a raiz, né? Raiz de 20. Como não tem raiz exata, a gente pensa em dois números que multiplicados dê 20, sendo que um tem a raiz. Essa é a dica. Posso pensar na raiz de 4 vezes a raiz de 5. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz de 5 dá raiz de 20, né? Isso aqui pode. Então, a raiz quadrada do 4 eu sei que é 2. Então, aqui fica 2 raiz de 5 centímetros. É a letra B. Vamos para o número 5. Observe a figura a seguir. Ela representa uma praça quadrada, cuja medida de seus lados mede 50 metros e que será reformada. Na praça será construída uma calçada que ligará o ponto S ao ponto R. O comprimento dessa calçada SRE, pessoal, é o seguinte, eu acredito que deve ser SQ aqui no enunciado, ok? SQ. A calçada é aqui, essa diagonal, tá bom? Até porque, já que é um quadrado, seria 50 metros, né? Tudo bem? Então, vamos calcular SQ. Pode ter certeza que aqui o comando da questão é SQ, o comprimento dessa calçada aqui, ó, SQ. Então, se é um quadrado, pessoal, lembra lá, ó, quando a gente tem um quadrado aqui de lado L, eu quero calcular essa diagonal, basta aplicar aqui, tanto faz esse triângulo de cima, né, com essa diagonal, ou o triângulo de baixo, eu coloquei 90 graus aqui. Se eu chamar aqui de D, né, D de diagonal, aplicar aqui o teorema de Pitágoras, vai ficar D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado igual a 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, 2L ao quadrado. Passa para lá a raiz, raiz de 2L ao quadrado. Esse L ao quadrado, 2 aqui divide com o índice, o L sai. D igual, né, a L raiz de 2. Essa é a formulinha que nós já estudamos, né, para toda a diagonal de um quadrado, L raiz de 2. Quem é L? É o lado do quadrado. Então, se o lado aqui é 50, né, tudo aqui é 50, como eu falei, não faria sentido perguntar quem é SR, é SQ, está perguntando. Então, a nossa diagonal aqui, já que é L raiz de 2, lado raiz de 2, o lado é 50, fica 50 raiz de 2. No caso aqui, metros, né? É a letra D, ok? 5, letra D. Questão 6. A imagem a seguir representa um poste que foi preso por um cabo de aço com 20 metros de comprimento. Com base nas informações apresentadas, a altura desse poste é igual a... Então, o cabo com 20 metros de comprimento, aqui é 20, aqui é 12, ele quer saber a altura do poste. Então, vai ficar soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, 20 ao quadrado. Então, aqui fica x ao quadrado. Aqui fica 144, 12 vezes 12, né? 20 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 0 ao quadrado é só dobrar, né? Pega a dica. Então, x ao quadrado igual a 400, 144 passa para lá, menos 144, x ao quadrado igual. Se você diminuir, vai dar 256, né? Vamos fazer a continha aqui. Pega aqui emprestado, aqui fica 3, aqui fica 10, empresta um para lá, né? Aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 9 menos 4, 5, 3 menos 1, 2, 256. Passa a raiz, raiz de 256. E da raiz de 256, pessoal, é 16, tá? Se você fizer aí, ó, pega como parâmetro 100, né? Raiz de 100 é 10. 10 vezes 10 é 100. Aqui é 256, é um número que termina em 4 ou que termina em 6, que é o 14 ou 16. Se testar 14 vezes 14, não vai dar 256, né? Mas se você testar o 16... Está aqui na letra A, vai dar 256, ok? Número 7. Observe o triângulo ABC retângulo em A. Então, aqui nós temos 90 graus. É possível encontrar o valor da medida B nesse triângulo utilizando a relação? Então, presta atenção, olha só, retângulo em A, e ele quer saber essa medida B, né? Como que seria possível? Seria possível da seguinte maneira: se a gente analisar o triângulo maior de lados B, C e A, o A seria o lado que se opõe a esse 90 graus, né? Então, aqui é a hipotenusa. Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é a relação. Se a gente olhar aqui, a gente não acha, né, essa relação. Mas se a gente lembrar das relações métricas, esse carinha aqui, o B é igual, o B ao quadrado, ok? Ele é igual a essa medida A, que é a hipotenusa, vezes o N, esse pedacinho aqui, ó.
ok? B ao quadrado é igual a A vezes N. Eu prefiro fazer isso aqui pela semelhança de triângulos. Olha só aqui, ó. Você pega aqui o triângulo grandão, né? Aqui é A, B e C, já está aí. E pega o triângulo menorzinho. Eu vou fazer o desenho do triângulo menorzinho aqui, ó. Aqui também é 90 graus, né? Só lembrando, aqui é 90 graus. Aqui ele deixou o N, então a gente deixa o N aqui. Aqui é H e aqui é o B. Aí olha só, pessoal, esse ângulo aqui, se eu chamar ele aqui, ó, vamos nomear ele aqui com esse risquinho, ele não muda, ele continua aqui um risquinho aqui, ó. Tá aí, né? E esse cara aqui, ele vai ser igual a esse aqui, na comparação do triângulo menor com o grandão, como a gente viu, né? Então, se eu colocar dois risquinhos aqui, obrigatoriamente esse cara aqui também é dois risquinhos. Então, como eu quero esse B, eu vou pegar aqui, ó, o triângulo menor para o triângulo maior, como a gente já percebeu, né? Então, vai ficar assim, ó, entre um risquinho e dois risquinhos eu tenho B. Então, vai ficar B, estou pegando do menor para o maior. Entre 1 e 2 risquinhos aqui é o A, B sobre A. Aqui, ó, 2 e 1 risquinho. Agora, eu vou pegar esse N aqui, ó, entre 90 e 1 risquinho, ok? Entre 90 e 1 risquinho é o N. Entre 90 graus aqui do grandão e 1 risquinho é o B. Eu não peguei o H para a gente justamente achar essa relação aqui, ó, que é a resposta. Olha só, B vezes B, B ao quadrado, e A vezes N ou N vezes A. Como eu falei, nesse caso aqui é a letra B, né? A resposta. Eu prefiro resolver assim, né? Como eu já mostrei para vocês, por semelhança. Agora, se você é bom de decorar a fórmula, aqui ele usou o N para esse pedacinho, né? Às vezes aparece aqui sendo M, aqui sendo N. Então, se você é muito bom de memorização de fórmula, mata isso aqui rapidão, é bem prático, como eu já disse. Porém, quando você entende de semelhança de triângulos, você tem segurança, né? Você não memoriza fórmulas e vai lembrar dessa proporcionalidade, né? Montando aqui as razões e achando qualquer relação que você precisar. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos para o número 8. Observe o triângulo isósceles STQ. Triângulo aí, ó, grandão. Retângulo em S. Admita que ST é 200, então aqui é 200, e que SV é 100 raiz de 2. Aí ele fala, assinale a alternativa que apresenta a expressão que permita calcular a medida da hipotenusa TQ. Essa medida aqui, ó, TQ. Então, ele aparece aqui como TQ e não de X, eu vou deixar TQ, né? Ele quer saber essa medida de que vai de T até Q. Pessoal, ele fala no enunciado que é um triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? Ele possui dois lados de mesma medida. Então, se ele é retângulo nesse ponto aqui, esse lado TQ é o maior lado, tá? Então, obviamente, SQ é a mesma coisa que ST, aqui também é 200. Então, se a gente aplicar, já que aqui é 90 graus, aplicar Pitágoras, vai ficar assim, ó, TQ ao quadrado, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é igual a 200 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Eu sei que aqui é 200, pois o enunciado fala que é um triângulo isósceles. Então, essa é a relação. Vamos ver se a gente já tem aqui, né? TQ igual a 200 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Ó. Molezinha aqui, letra B, tá? Tranquilo. Número 9. Um triângulo retângulo cuja medida da hipotenusa é igual a y possui catetos com medidas x e 18, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta uma possível relação estabelecida entre as medidas dos lados desse triângulo. Então, fica tranquilo, né? Aplica Pitágoras aqui e vê o que acontece. Se aplicar Pitágoras, eu tenho y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 18 ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Olha lá se tem, né? Não tem nesse formato. A gente vê o x aqui isolado e vê também esse 18 aqui isolado. Vamos tentar isolar só o x. Então, eu vou passar esse 18 ao quadrado para lá. Então, vai ficar assim, ó. Passando o 18 para lá, vai ficar ó, y ao quadrado. Passa o 18 ao quadrado para cá, fica menos 18 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Vê se você enxerga isso aqui, ó. A gente está brincando aqui, né, com esses termos para ver se localiza. Eu vejo essa situação aqui, pessoal. Olha só aqui na letra C. Consegue perceber aí, ó, x ao quadrado? É só a gente escrever o contrário, né?
Então, olha só, mudando tudo, não precisa mudar o sinal. Ó, x ao quadrado, aí ele deixou o y primeiro, né, ao quadrado, menos 18 ao quadrado. Eu mudei tudo instantaneamente. O que estava depois da igualdade ficou antes, o que estava antes ficou depois. Aí não precisa mudar o sinal. Olha, repara aí agora a letra C. Na caixa, né, direitinho, x ao quadrado igual a y ao quadrado menos 18 ao quadrado, letra C. Só aplicar Pitágoras, mexe aí com os termos, né, coloca, passa um para lá, passa o outro, vai testando, você vai ver que a única correta é a letra C. Número 10, observe o triângulo retângulo a seguir. Nesse triângulo, a medida n é igual a... Então aqui a gente aplica semelhança de triângulos para facilitar, né, chama aqui de um risquinho e chama aqui de 2. Vamos ver o que acontece. Como ele quer essa medida n, que é do triângulo menorzinho, eu vou fazer o desenho dele aqui novamente. Aqui não muda, né? 2 risquinhos. Aqui ele fala que é 6, aqui ele fala que é n. É o que a gente precisa, né? Ele pede a medida n. Tá bom? Se você decorou aí as relações métricas, é tranquilo, né? Basta ver qual delas encaixa bem aqui. Porém, vamos fazer por semelhança para facilitar a nossa vida. Aqui é 90 graus, né? Aqui é 90, tranquilo. Se aqui é 2, aqui só pode ser um risquinho, né? Esse cara aqui é igual a esse, ó. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem entre 2 e 1. A gente tem aqui entre 2 e 1 essa medida do grandão? Não tem, né? Então, a gente tem que achar essa medida para aplicar essa semelhança aqui de triângulos. Vamos precisar achar essa medida QS. Calculando a medida QS aqui, ó, vai ficar QS ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. QS, né, ao quadrado é igual. QS seria a hipotenusa, seria não, é a hipotenusa do triângulo grandão. Tá se opondo aqui a 90 graus. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado 64. Então, QS ao quadrado, 36 mais 64, 100, passa para lá, né? Expoente 2, raiz de 100. Então, QS, raiz de 100 é 10. Então, eu nem escrevi mais ou menos, como eu já falei para vocês, eu só quero o valor positivo, já que é a medida do lado de um triângulo, a hipotenusa, então aqui vale 10 centímetros. Já sei que aqui vale 10. Agora fechou, né? Bem tranquilo. Vou até mudar a cor aqui. Então, já que a gente quer o n, então eu vou escrever n está para entre 2 e 90. Entre 2 e 90 é 6. Ok, ó. Do menor triângulo para o maior, que é igual... Agora, entre 2 e 1 risquinho, que é a hipotenusa desse triângulo menor é 6, né? Entre 2 e 1 do grandão eu tenho 10 que eu achei. Então, multiplica cruzado, n vezes 10 é 10n, 6 vezes 6, 36, n igual a 36 sobre 10, o 10 cai dividindo, n igual 36 dividido por 10, toda divisão por 10, né? O 1 seguido de um zero, é só pensar na vírgula aqui à direita, desloca uma casa para a esquerda, então vai ficar 3,6 centímetros. Esse é o valor de n, é a letra E aqui, ó, 10, letra E. Número 11, o quadrilátero PQRS a seguir é um retângulo. Admita que SR meça 12, então aqui vale 12, tranquilo. PS 9, aqui é 9. Aí ele pede a medida do segmento ST é igual a... Ele quer a medida desse segmento aqui, ó, S que vai até T. Bom, pessoal, então eu posso fazer o seguinte aqui, eu posso fazer o desenho novamente dessa parte aqui nos interessa, para a gente entender melhor aqui. Olha só aqui, ó. Ele deixa claro que aqui é 90 graus, então isso aqui é uma das alturas, tá? Essa medida ST aqui, ó, vai de S até T, eu posso chamar isso aqui de H, ó. Aqui é 9 e aqui vale 12, ok? Eu posso achar essa medida do triângulo PSR aqui, ó. Aqui é P, aqui é S e aqui é R. Então, se eu achar essa medida aqui, ó, que é a medida da hipotenusa do triângulo maior, facilita para a gente aplicar a semelhança. Então, vai ficar assim, eu vou chamar isso aqui de x, tá? Então, a gente está aqui calculando essa diagonal aqui do retângulo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual aqui a 81, 12 ao quadrado é 144, x ao quadrado, 81 mais 144, se você somar aí dá 225. Então, x é igual a raiz de 225. Raiz de 225 é quanto? É 15. Aí, olha só. Então, nós já sabemos que essa medida aqui, ó, de P até R aqui vale 15. Isso aqui vale 15. Tranquilo. E aqui eu chamei de H, né? O triângulo menorzinho aqui, ó, eu vou colocar aqui, eu vou chamar aqui de 2 risquinhos e aqui
um risquinho. Desenhando esse triângulo menor separadamente aqui, ele vai ficar assim, ó. Aqui é 90 graus, aqui é um risquinho, né? Então aqui só pode ser 2, a gente já fez esse estudo, já sabe disso. Comparando com o grandão, né? Aqui, ó, se aqui é 9, né? Aqui continua sendo 9, não muda, né? Tranquilo. E aqui, esse lado é o H, é o que a gente quer saber. Eu chamei aqui de H, que é a medida ST. Tranquilo. Então, vamos lá. Do menor para o maior. Entre 2 e 90 graus, que é a medida ST, eu chamei de H, né? Eu tenho o que a gente quer saber. Eu chamei aqui de H, que é a altura desse triângulo, tá? Esse triângulo PSR. Entre 2 e 90 graus do grandão, entre 2 e 90 graus aqui, ó, desse triângulo grandão, eu tenho 12, tranquilo. Agora, entre 2 e 1 risquinho, eu tenho 9, né? Entre 2 e 1. E entre 2 e 1, eu acabei de achar aqui a medida 15. Multiplicando cruzado, H vezes 15 dá 15H. E 12 vezes 9, se você fizer 9 vezes 2 dá 18. Sobe 1, 9 vezes 1, 9 e 1, 10. Aqui fica 108. Então, H é igual a 108 dividido por 15. Então, fazendo assim por semelhança, né? Basta assistir novamente a aula lá que eu mostro como resolver isso por semelhança. Facilita, você não tem que ficar memorizando aquele apanhado de fórmulas das relações métricas. Então, eu tenho 108 dividido por 15. Vamos fazer a conta bem aqui nesse espaço. Aqui eu posso jogar, se eu jogar 8, 8 vezes 15 dá 120. Então, eu vou jogar 7. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 1, 7, 3, 10. Então, aqui, subtraindo, fica 3. Quero continuar dividindo, invento o zero, joga vírgula, né? 30 por 15, que vai dar 2, né? 2 vezes 15 é 30. Então, aqui é 7,2. Esse H é 7,2. Portanto, a medida ST, que é essa medida aqui, né? O T ficou um pouco para lá, né? Tá aqui, vale 7,2 centímetros. É a letra D, pessoal. 11, letra D. Número 12. Observe a figura a seguir. O valor de M é igual aproximadamente a... Então, aqui a gente tem o triângulo grandão, né? Aqui é 12, aqui é 13. E aqui a gente tem o M nesse triângulo aqui, ó. Ok? Então, eu vou chamar aqui de um risquinho e aqui 2 risquinhos. Vou desenhar esse triângulo, esse menor, né? Não é o menorzinho, mas aqui eu sei que é 90. Tá aqui indicado, aqui é M e aqui é 12. O grandão a gente tem o grandão aqui entre 2 e 1 risquinho, aqui continua 1 risquinho, então aqui só pode ser 2. Então eu tenho medida entre 1 e 2, aqui eu tenho medida entre 2 e 1 também, ó, entre 1 e 2 risquinhos indicado, que é o 13, a medida 13. E aqui entre 90 graus e 1 risquinho é 12, entre 90 graus e 1 risquinho é M. Então não precisa calcular esse lado, tranquilo, né? Então eu vou pegar dessa figura para essa aqui, ó, montar as razões, né? Então, eu vou pegar M para, né, entre 1 e 90. Entre 1 e 90 é o 12. Então, escreve ele aqui, ó. Agora, entre 2 e 1, ó, desse triângulo, né, entre 2 e 1 risquinho é 12. Tá aqui. Agora, do triângulo grandão, entre 2 e 1 risquinho é 13. Multiplica cruzado. Então, vai ficar M vezes 13, dá 13M, que é igual a 12 vezes 12, que dá 144. M igual a 144 dividido por 13. Então, M é igual... Bom, eu vou fazer essa continha bem aqui, ó, nesse espaço. Vamos lá, então. Então, eu tenho 144 dividido por 13, que vai dar 1, né? Já que eu tenho 2 algarismos aqui no divisor, então vai dar 1 vezes 13, que dá 13. Subtraindo aqui fica 1, desce esse 4. 14 por 13 vai dar 1 novamente. 1 vezes 13 é 13. Subtraindo fica 1. Quero continuar dividindo. Invento um zero, joga vírgula, né? 10 não dá, então eu coloco um zero aqui. Aí você coloca um zero aqui do lado, ó. 100 por 13 vai dar mais ou menos, pessoal, vou tentar 8 aqui, né? 11,08. Então vai dar 11,1, né? Aproximadamente, né? Tem que ser. Não tem esse resultado aqui. Então, 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Passou, é 11,07. 7 vezes 3, 21 aqui, né? Sobe 2. Não, pouco importa agora, é só para a gente entender. 7 vezes 1, 7, 2, 9, né? Aqui fica
91. Então, aproximadamente 11,07. Pessoal, 11,07, se você aumenta um décimo aqui, 0,8, 0,9, 0,10. Então, tá mais próximo aqui é 11,10, tá? Aqui no caso é 11,1, tá? Cuidado, 11,07 não é próximo de 11,8, é 11,1, tá bom? Aqui é 0,7 o resultado. Tranquilo, pessoal? Então, aproximadamente, mais próximo que a gente tem aqui é 11,1, tudo bem? Então, 12, letra B. Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo nivelamento.